Eu venho fazer um convite para você no nome do Senhor Jesus Cristo, para a gente lermos na leitura da palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 2, certo? Versículo 1. Ali fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, fala da palavra do Senhor, para que você tenha uma comunhão com Deus no nome do Senhor Jesus. Eu venho nessa manhã, nesse momento, trazer uma revelação da palavra de Deus para você que fala assim, ó. Tem um versículo tem uma passagem na Sagrada Escritura que fala que Deus não ouve o pecador, certo? Deus não ouve o pecador? Ouve, é que você tem que entender o texto da palavra, na revelação da palavra, porque a palavra diz que Deus não ouve, certo? O pecador. Funciona assim, ó. Vou explicar para você como um pastor orientando a igreja. Deus não ouve o pecador. Não ouve o pecador aquela pessoa que Deus fala com ela. Fala com ela, certo? E ela continua perseverando no erro, certo? Porque Deus está em todos os lugares, o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele ouve todo mundo a cada segundo. A pessoa pode estar no lamaçal do pecado, certo? E ele ouve a pessoa. Ele quer entrar dentro da pessoa, mas a pessoa tem que estar limpa. Então ele vai avisando aquela pessoa: larga esse vício. Larga o vício da bebida, larga o vício da prostituição, larga o vício do cigarro, larga o vício da cocaína, do crack. E a pessoa continua. A pessoa não tem pessoas que não conseguem se libertar daquilo porque ela precisa de ajuda de Deus, de Jesus, para que Jesus liberta. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala assim, ó, se o Filho vos libertar verdadeiramente, você é livre, certo? Então, se Jesus não libertar certas pessoas, ela não vai ficar livre nunca, por causa que existe um mal dentro dela, e aquela força é maior do que ela para ela poder se libertar daquilo. Então, como que sucede o processo? Jesus disse assim, ó, a palavra diz assim, ó, que Deus não ouve o pecador, Ele não atende o pecador, certo? Quando aquela pessoa está perseverando naquilo ali, ela já sabe milhares de vezes, muitas vezes que aquilo é errado, e ela continua ali perseverando naquele erro ali, ela acha que Deus, certo, é bonzinho, que Ele só... que aquela parte ali, que Deus abriu uma exceção para ela, e não abriu exceção para ninguém, não existe isso, nem para mim que é pastor, para ninguém, certo? Deus é bom em todo o tempo, mas se você não quiser a ajuda dele, certo? Fazer a vontade dele, Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, mas você não quer fazer a vontade de Deus, você quer que Deus se torne o Aladim da sua vida para realizar só o desejo dessa pessoa, e Deus chega um tempo que Deus não vai mais realizar o desejo, porque Deus não é escravo de ninguém, certo? Mas aquela pessoa acha que ela pode continuar na prostituição, no adultério, na mentira, certo? Fazendo coisas erradas, absurda, que ela vai sim ser salva, e não vai, certo? Porque Deus não manda ninguém para o inferno, é nós que escolhemos o caminho que queremos seguir. Se você pode ser pecador, mas você tem que pedir ajuda para Deus para se libertar desse pecado que você tem, dessa falha. Aí Deus vai ouvir essa oração? Vai. A partir do momento que você pediu ajuda, fez um laço de comunhão com Ele, começou a orar, ler a Bíblia, certo? Orar, jejuar, buscar dele, a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro a gente tem que buscar de Deus, para que nós tenhamos força, poder de Deus, porque Jesus diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra, por isso que eu estou falando para você, ler junto comigo, Mateus, certo? Capítulo 2, versículo 1, começa a ler ali, para você começar a despertar a palavra de Deus, se tornar amigo de Deus. Davi foi amigo de Deus, porque Davi era interessado nas coisas de Deus. Você quer ser salvo um dia, como há muitas pessoas, você vê hoje dentro da igreja, certo? Ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, certo? Que comunhão que ela vai ter com Deus? Não vai ter nenhuma comunhão com Deus. Você não está interessado nele. Então, quando a pessoa não está interessada nele, Deus também, com o tempo, ele não vai se interessar por você, porque você desprezou ele. Quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa da gente, certo? Nós precisamos de Deus. Deus diz assim, chegai a mim, eu chegarei a vós. Entendeu? O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo,
certo? Mas se você não dá oportunidade para entrar dentro da sua mente, entrar dentro, fazer morada dentro do seu coração, realmente você está se desfazendo em si próprio, você está se enganando a si próprio. Então você tem que buscar de Deus, certo? Orar, louvar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus por tudo. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que pelo menos, não precisa ser um jejum muito grande, mas você jejuar pelo menos durante o mês, 1, 2, 3, 4 vezes durante o mês. Você tem que fazer isso. Não precisa ser aquele jejum muito longo, mas o importante é que você faça de coração para Deus. E que você mostre interesse para Deus, que você quer Ele na sua vida, através de você ler a palavra de Deus, e você fechar a porta do seu quarto, vai lá e fale com Deus intimamente com Ele, certo? Você e Ele. Ninguém deve ser o mediador hoje, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele tomou o cinturão da lei do sacerdotal, Melquisedeque. Então hoje você não precisa mais de ninguém para chegar até Deus. Não precisa de padre, não precisa de pastor, você não precisa de ninguém. É simplesmente você chamar a Deus um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus já está te ouvindo, certo? Deus responde quando você faz a oração, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Ele que morreu na cruz do Calvário, Ele é o nosso mediador. A Sagrada Escritura fala, a palavra de Deus, entre você e Deus. Fala com Deus, Deus vai te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra. Deus ouve o pecador? Ouve, mas Ele não atende quando aquele pecador persevera no erro. Essa é a palavra de hoje para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa de ajuda? Você não consegue vencer o seu pecado, você não consegue vencer a sua falha, você não consegue vencer a sua enfermidade, o seu problema? Busque a Deus, busque em nome de Jesus, e Deus vai atender o seu desejo do seu coração, tá? Fica na paz, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus caminhos, em nome de Jesus. Deus abençoe.